que é um tema bastante complexo, né? E bastante dolorido para quem passa por ele, que são as enfermidades decorrentes das obsessões. Então, o nosso objetivo aqui é ter esse guia, que serão esses slides, para que eles possam nos orientar numa sequência que seja lógica e que nos permita compreender esse assunto e, compreendendo, saber lidar com ele, mesmo quando ele não esteja nos incomodando pessoalmente, mas pode acontecer que pessoas próximas de nós estejam passando por isso, ou mesmo pessoas que busquem o centro que frequentamos, e que nós tenhamos então as condições de lidar com esse assunto com a serenidade que é necessário para que ele seja tratado com tranquilidade. Então aqui nós estamos falando de um processo obsessivo. Essa imagem que está aí é do livro Nosso Lar. É o momento em que o André Luiz visita pela primeira vez a sua casa e encontra aquele que o substituiu como senhor da casa, sofrendo um processo obsessivo em que três elementos estavam ali, complicando a sua saúde que já era debilitada, né? E nós vamos ver que há uma ação dos benfeitores que acompanham o André, e esses irmãos são dali retirados, e o irmão que está em doença parece-me que de pulmão, com problema de tuberculose ou algo semelhante, recebe os elementos curativos. Então tinham duas situações, uma era obsessiva e a outra era propriamente fisiológica. As duas foram tratadas. Bom, vamos dar uma trabalhada então nesse tema, e começando por entender de maneira bastante simples, não obstante importante, compreender o que é obsessão, né? Então, Kardec é o que melhor define isso para nós. A palavra é ação persistente. Então, obsessão tem sempre que ter uma ação persistente. Se a ação é pontual, você não pode classificar como obsessão. Apenas aí é uma influência espiritual e não um processo obsessivo. E tem que ter um espírito mau, não é só uma ação persistente de um benfeitor. Então, um benfeitor que está tentando te ajudar, ele está persistentemente ao seu lado, mas respeita sempre o seu livre-arbítrio. Um obsessor que possa ser persistente ao seu lado, ele não quer saber do seu livre-arbítrio, ele está querendo fazer sobre você aquilo que não convém. Então, nós temos que ter essas duas características, a persistência da ação, e o espírito tem que ser um espírito voltado ao mal, um espírito ainda inferior. E ele vai exercer sobre o indivíduo, mas nós vamos ver que existem também obsessões coletivas, em que uma comunidade inteira também pode sofrer essa ação persistente, não só de um, mas de vários espíritos. Lá no livro Bastidores da Obsessão, que Manuel Filomeno Miranda escreveu, foi um dos primeiros livros, ele trata no capítulo Examinando a Obsessão, e ele define muito claramente como é que se dá o processo obsessivo. Então nós trouxemos esse excerto. Aliás, quem se interessa em aprofundar no assunto, o estudioso mais profundo de processo obsessivo que nós temos na doutrina espírita, que pelo menos eu conheço, é a obra de Manuel Filomeno Miranda. São vários livros e são vários casos reais, inclusive alguns que ele, enquanto estava encarnado, começou a trabalhar e continuou trabalhando depois que desencarnou. Então, assim, é uma enormidade de exemplos, de casos que dá para você compreender com muita propriedade esse assunto. Ele diz que, na verdade, a obsessão é uma transmissão mental que se faz de cérebro a cérebro. Ou seja, a obsessão não necessariamente precisa ter um espírito desencarnado. Pode ter um espírito encarnado, porque a questão é cérebro a cérebro. E ele diz mais, a obsessão é síndrome. Então veja que a expressão dele aqui é bem forte, é síndrome, mas não é qualquer síndrome, é uma síndrome alarmante, que denuncia enfermidade grave, de erradicação difícil. Então, quando a obsessão está instalada, é muito difícil retirar essa obsessão. E como o próprio Manuel Filomeno de Miranda vai descrever ao longo das suas obras, tem casos em que, se você tirar o obsessor,
o encarnado pode desencarnar, como nós temos um caso muito bem descrito por ele. Então, dependendo do grau de instalação da obsessão, você pode ter muita dificuldade de retirar. Nós vamos falar desses tipos. Como é que você deve ver a obsessão? A obsessão é algo especial, que tem que ser tratado de maneira diferente? Allan Kardec diz que não. Ele diz que a obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerado como prova ou expiação. Se você não consegue se livrar, geralmente é expiação. Se você consegue se livrar, é prova. E como tal, tem que ser aceito. Então, se uma pessoa está com um processo obsessivo, ele está passando por uma aprovação ou por uma expiação, como uma pessoa que está com uma doença fisiológica qualquer, está com um outro drama qualquer. Então, nós não podemos rotular quem sofre obsessão como sendo alguém pior ou melhor do que outro que sofre outro tipo de prova. Não, é uma prova que precisa ser tratada como tal. Então é bom a gente deixar bem demarcado esse ponto, porque eu tenho visto ao longo dos anos no Espiritismo que algumas pessoas têm um olhar diferente para quem sofre de obsessão, até mesmo com uma certa precaução, com um certo olhar diferente, o que não deve ser feito. E como é que a obsessão se apresenta? É outro ponto que a gente precisa também caracterizar bem. E Kardec vai dizer isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que é o capítulo das preces. Que, aliás, o pessoal costuma não perceber, mas o capítulo das preces tem muitos ensinamentos profundos. É o capítulo mais longo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E lá Kardec trata desse tema. Ele diz que a obsessão apresenta caracteres muito diferentes, muito diversos, muito distintos. Desde a simples influência moral, então aquela obsessão que, apesar dela ser persistente, ela é suave, sem perceptíveis sinais exteriores, você nem se dá conta disso, você acha que é você mesmo pensando, você acha que é você mesmo com a cabeça voltada para aquele mesmo pensamento, e não se dá dando conta de que tem alguém induzindo aquele pensamento em você. Lembra que, como disse Manuel Filomeno, é pensamento de cérebro a cérebro. Até a perturbação completa do organismo. Aí você tem já a influenciação, que a gente chama de somatização, aquele psique tão fortemente enraizado no psique da criatura que está sofrendo a obsessão, vai causar danos no organismo e muitas vezes danos que não são reparáveis mais numa encarnação, devido à longevidade desse processo. E das faculdades mentais também. Então a pessoa pode perder, inclusive, a sua faculdade mental normal, pode ser tratada, como foi no passado, como louco, né? No caso aqui, como sofrendo algum transtorno mental. E Kardec diz que quando a pessoa tem mediunidade ostensiva, a obsessão oblitera, faz com que você perca a faculdade mediúnica límpida. Então, é muito comum processos obsessivos, notadamente, como nós vamos ver os de fascinação, em que a pessoa escreve obras achando que vem de espíritos elevados, alguns até assinam como Jesus, e eles acreditam piamente nisso. Então, oblitera completamente o discernimento da pessoa. Então veja que a obsessão pode afetar diversas maneiras, e é muito mais sério do que as pessoas do mundo, especialmente as que não conhecem o Espiritismo, costumam ter noção. Lá em A Gênese, no capítulo 14, Kardec diz assim: na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este enlaçado por uma espécie de teia e constrangido a agir contra a sua vontade. Então, além das questões do pensamento a pensamento, aquela entrelaçamento de fluidos dos dois perispíritos fica tão patente, tão forte, que é como se fosse uma teia. Imagina aquela aranha fazendo a teia. E é uma prisão. Se cai uma coitadinha de uma mosca ali, ela já era, né? Vai virar alimento de aranha, não tem como. Aqui é o mesmo raciocínio. Se você deixa assim enveredar, porque esse processo geralmente é pouco a pouco, salvo alguns casos que pode ser assim de pronto, mas a maior parte deles são pouco a pouco, eles vão pouco a pouco fazendo a sua construção dessa teia. Quando a criatura vê, ela já está presa. E aí ela é constrangida, ou seja, ela é obrigada a agir contra a própria vontade. E nós temos casos, eu conheço um particularmente, que é um amigo que conseguiu se livrar,
que ele arrastava no chão e ele achava que ele era uma cobra. Ele se arrastava como se fosse uma cobra. Veja que constrangimento, que perda de dignidade a que ele se expôs. E ele sabia, porque ele tinha consciência, mas ele era constrangido, ele não conseguia vencer essa imposição do espírito obsessor. A princípio, diz o nosso querido agora Manuel Filomeno Miranda, a princípio a obsessão se manifesta como inspiração sutil. Veja que essa inspiração aqui é entre aspas, né? Porque é uma inspiração para o mal, não é uma inspiração para o bem. Então a questão 459 do Livro dos Espíritos lembra bem, né? Influenciam os espíritos nossos pensamentos e atos? De ordinário são eles que vos conduzem. Então, se você não se der conta, se você não vigiar seus pensamentos, você pode achar que o pensamento é seu e você começa a ter vontades, desejos que não são habituais em você ou que você guarda em você e o espírito percebe isso e acorda em você e aquilo é como se fosse uma tentação que você carrega em você mesmo, que ele apenas evidencia. Se isso for percebido, por isso que é muito importante saber o que você pensa para ver se o que você está pensando é seu mesmo. Se você não perceber isso a tempo, pode ser que depois, intempestivamente, possa acontecer a interferência da mente obsessora na mente encarnada. Aí já são duas mentes em que uma está governando. Apesar do sujeito estar encarnado, a mente alheia é que está comandando. E chega a fazer com um vigor tal que alcança o clímax do que nós conhecemos como possessão lamentável, que nós vamos falar um pouquinho também. Então veja que, de novo, são os degraus que, se não se ativer, você pode correr risco. E nenhum de nós, com todo respeito, pessoal, nenhum de nós está livre de acontecer isso, viu? Especialmente os que trabalham no espiritismo, que trabalham na causa do bem, são muito assediados para pararem de trabalhar. Emmanuel costuma nos usar uma figura de linguagem interessante. Ele diz assim: toda vez que você está apagado para o bem do mundo, ou seja, você não é uma pessoa que se distingue na execução do bem, você é como se fosse uma vela que não está acesa. No momento em que você se dá conta de que seu papel no mundo é fazer o bem e que você começa a agir no bem, é como se você acendesse a vela. E quando você acende a vela, você incomoda as trevas que estavam ao seu lado, porque você já passa a não ser mais quem eles não se preocupavam. Eles começam a se preocupar com quem quer modificar o mundo na direção da orientação de Jesus. Então eles vão tentar atacar. Quem trabalha no bem já passou por isso várias vezes, com certeza. Não há como se livrar disso, porque faz parte do processo provacional de um trabalhador no bem. Kardec cuidou de fazer, para a gente ver essas divisões de intensidade, de características da obsessão, em 4 tipos de obsessão. Ele chamou de obsessão simples, ele chamou de fascinação e subjugação, que às vezes se confundem, e ele chamou de possessão, que talvez também se confunde para algumas pessoas que não estudam com subjugação, mas são duas coisas bem distintas, como nós vamos ver. Então, a princípio, né, a gente já viu, ela é simples inspiração, que seria essa obsessão simples. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo, ou seja, voltado para o mal, se impõe ao médium. Esse médium aqui pode ser ostensivo ou não, pode ser um médium inconsciente. Porque em médium todos nós somos, sem exceção. Alguns têm consciência que o são, outros não. Alguns são ostensivos, ou seja, isso é patente, não tem como negar. Outros são sutis, que só percebe se perceber-se olhando para si mesmo. Então todos sofrem esse processo. Intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que recebe. Kardec está tratando de um médium que escreve, por exemplo, ou que faz psicofonia. O impede de se comunicar com os outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Então, ele toma o lugar dos outros e é como se você fosse exclusivo desse espírito obsessor. Ele vai utilizar desse recurso chamado espírito encarnado, do corpo de carne, para poder fazer a sua vontade prevalecer. Então, aqui é uma imposição. Lembra que é sempre um constrangimento que esse espírito mal faz. E a fascinação? Como é que é a fascinação? Essa aqui, gente, é claro, Jesus já te disse como fazer isso. Vigiai e orai. Porque se você conseguir perceber que você não está pensando como é o habitual, ou você não está pensando que é coisas do bem,
não está pensando no que é coisa de Deus, você já tem como combater através da prece. Então você pode romper com essa intromissão aqui se você estiver vigilante. Então a vigilância é fundamental. Quando a gente percebe que os pensamentos não estão adequados, pode ser que tenha envolvimento externo, como pode ser lá do seu passado, ondas do seu inconsciente vindo para o consciente. Mas normalmente, quando os pensamentos mudam de direção de uma hora para outra, isso é intromissão de espíritos ou de pensamentos de outros. E a fascinação, como é que ela se apresenta? Kardec diz lá no Livro dos Médiuns que a fascinação é uma ilusão. É uma ilusão. A pessoa acha que é aquilo que ela acredita que seja, mas não é. É uma ilusão que é produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. Aí ele perde o discernimento, que é uma das coisas mais graves que tem na obsessão. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado, ele acha que está corretíssimo. O fascinado geralmente acolhe muito mal os conselhos que lhe dão, porque as pessoas que tentam mostrar para ele que aquilo não faz sentido, ele costuma afastar. Ele costuma afastar-se dessa pessoa porque ele acha que a pessoa está tentando tirar dele o que ele acredita ser a verdade. A crítica por isso o aborrece, o irrita e o faz tomar-se aversão pelas pessoas que não partilham da sua admiração. Isso é mais ou menos como acontece quando os jovens, né, eles estão se enamorando e a mãe diz para a filha assim: minha filha, afasta desse homem, que esse homem não presta. A filha não quer nem mais conversar com a mãe. E o homem não presta mesmo, mas a filha não ouve a mãe porque ela está fascinada por aquele movimento de ligação com aquela criatura. É mais ou menos o que acontece aqui. Tenta falar para um fascinado para você ver se você não vai ser muito maltratado. Ele vai fazer com que você nem converse mais com ele. Eu tenho assistido isso, infelizmente, de perto. E a subjugação? Como é que se apresenta a subjugação? A subjugação, então, tem dois viés. Um vai ser parecido com a fascinação, o outro vai ser parecido com o que a gente conhece lá da possessão. Por isso que algumas pessoas confundem. Então, um vai atender o campo da fascinação, que é o psiquismo, e o outro vai atender o campo orgânico. Como diz Kardec, a subjugação é uma constrição, aquilo que aperta, que prende, que paralisa a vontade daquele que a sofre. O paciente fica sob um verdadeiro jugo. Jugo, não sei se aí na Bahia vocês tratam do mesmo jeito que a gente tratava em Goiás. Jugo era aquele negócio que a gente colocava no cavalo aqui em cima, ou no boi, para poder puxar a carroça, ou puxar o determinado material lá que você tem que transportar, e aquilo impõe, ele não tem como lutar contra aquilo. Foi imposto, ele tem que fazer. Então é a mesma coisa, ele não tem mais ação, a vontade dele fica completamente fora, ainda que ele tenha consciência do que está fazendo, e o que está fazendo vai contra o que ele gostaria de fazer. A subjugação pode ser, então, moral ou corpórea. Então, moral vai ligar ao psiquismo diretamente, corpórea vai ligar ao corpo. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras. Isso parece uma fascinação. Então esse aqui, ele é diferente da fascinação por uma razão. Na fascinação, o sujeito acha que está fazendo certo. Nesse aqui, ele está fazendo sabendo que aquilo é ridículo, mas ele não consegue vencer. Então tem essa ligeira diferença da fascinação propriamente dita, dessa que a gente chama de subjugação moral. Por isso que Kardec colocou separadas. No segundo caso, ou seja, a corpórea, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Então tem muito tique, né, nervoso que as pessoas têm, que podem ser delas mesmas, mas podem ser provocadas por obsessores. Algumas vezes a subjugação corpórea vai mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Então é o que eu falei desse amigo que se arrastava no chão. Então aqui pode ter casos em que a continuidade muito longa de um processo obsessivo desse pode danificar os órgãos desse corpo da pessoa que sofre a obsessão. E a possessão? Kardec, no princípio, achava que não existia possessão, mas depois ele foi estudando e chegou à conclusão que a possessão realmente existe. Diz ele lá na Gênesis, na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito livre
se substitui, por assim dizer. Então a força de expressão não é substitui como se tomasse o corpo e fosse dele e acabou. Não. Por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Veja que Kardec usa uma expressão aqui, ó. Toma-lhe o corpo para domicílio. Se você pegar Hermínio Corrêa de Miranda, para mim foi o que melhor estudou isso dos espíritos encarnados, ele tem um livro que chama Condomínio Espiritual, e que ele traz vários casos que ele estudou pessoalmente, de pessoas que elas estavam com um espírito no corpo daquele corpo num dia, no outro era outro espírito, e quando a pessoa encontrava com os amigos, ela não sabia o que ela tinha feito, caso que a pessoa, por exemplo, passou uma semana na fazenda não sei de quem, depois encontrou essa pessoa na cidade e nem cumprimentou a pessoa como se não a conhecesse, porque realmente não a conhecia, porque quem conhecia era o espírito que estava tomando como domicílio o corpo dela. Isso é extremamente constrangedor quando essa possessão é voltada para o mal, porque como nós vamos ver, a possessão também pode ser voltada para o bem. Mas mesmo assim é temporário, ele não fica com o corpo o tempo todo, porque o corpo pertence ao espírito que nele encarnou. A possessão é sempre temporária, como acabamos de falar, e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um espírito encarnado, considerando-se que a união molecular do espírito é do corpo e só se pode operar no momento da concepção. Então, obviamente, não há aqui o que se falar em ele tomar o corpo em definitivo. Então, vamos supor que o espírito morre e ele vai habitar esse corpo, fazer esse corpo funcionar? Não, ele não consegue fazer isso, a não ser fazer como eles fazem com a mesa, levantar o corpo, movimentar o corpo, fazer a mão funcionar, mas o corpo ter vitalidade ele não consegue mais, porque no momento em que houve a desencarnação do titular do corpo, daquele que encarnou nele, que é o espírito que habitou esse corpo durante todo o tempo, desde a sua concepção, esse corpo não se presta mais, nem mesmo para ser tomado por domicílio. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Aqui é uma diferença fundamental de obsessão, no caso a subjugação que nós falamos, para a possessão. Por que elas não são classificadas dentro do mesmo grupo? Porque na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Já na obsessão, na possessão, pode tratar-se de um espírito bom, que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma o corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta. Se você observar as psicofonias de Divaldo Franco ao final de algumas palestras que ele dá, você vai ver o Dr. Bezerra literalmente falando com o corpo dele, emprestando-se do corpo dele, e até a transfiguração facial você consegue perceber, porque aqui é uma espécie de possessão de alguns minutos que, obviamente, exatamente isso aqui, ó, toma o corpo porque ele quer causar maior impressão nos ouvintes. É exatamente o que faz o Dr. Bezerra com o corpo de Divaldo Franco em algumas palestras. Quando o espírito possessor é mau, aí as coisas se passam de outro modo. O possessor não toma moderadamente o corpo do encarnado, como o Dr. Bezerra faz com Divaldo. Antes, se apodera dele, se este, que é o titular, não possui bastante força moral para lhe resistir. Olha a expressão que Kardec usa. Titular. Ou seja, no processo de possessão, gente, é tão estranho. Parece que você tem o corpo, mas esse corpo que é uma morada, você é o titular. Mas de vez em quando alguém vai lá e toma o seu lugar. Isso é muito complicado. A gente tem acompanhado alguns casos, por exemplo, de umas famílias que a gente acompanha. Tem um caso de uma família em particular que tem uma mocinha que ela, de vez em quando, ela aparece e ela fuma, bebe. E de outras vezes ela aparece, ela é recatada, não fuma, detesta cigarro, detesta bebida alcoólica, tem outro comportamento completamente diferente. E ali a gente vai começando a enxergar com a observação claramente que ela está sendo tomado o seu corpo como domicílio temporário. Agora, só acontece isso se falta o que nós grifamos aqui em amarelo e que Kardec colocou em itálico. Força moral para lhe resistir. O que é a força moral? É você ter ascendência espiritual, é você não permitir, você tem império sobre você e esse espírito não consegue entrar em seu corpo, como a gente costuma usar essa expressão aqui. Por quê? Porque você obstrui essa entrada. E essa obstrução só pode ser através da questão moral. Aliás, no tratamento das enfermidades,
para tratar as enfermidades é preciso ter força moral de quem faz o tratamento e de quem está disposto a se melhorar. E esse espírito que faz dessa forma, o faz por maldade para com este. Então é um espírito que está voltado para o mal, como na obsessão. A quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo. Então aqui veja que tem uma diferença ainda bastante clara entre a obsessão e a possessão, é que na obsessão vocês viram que tem dois elementos, comunicação de cérebro a cérebro e ligação fluídica pelos perispíritos. Aqui não, aqui o espírito toma conta do corpo e o outro espírito fica fora do corpo, sem saber o que está passando, ele fica no mundo espiritual ligado ao corpo, mas não está acontecendo com ele absolutamente nenhum contato com o mundo material, ele está fora. Então é como se alguém literalmente entrasse no corpo do outro e fizesse esse corpo do outro ser seu. Faz tudo o que você faria se estivesse encarnado. Só que lembrem, temporariamente. Então aqui a diferença é essa. A gente tem ele literalmente habitando o corpo e não fazendo ligação fluídica ou ligação mental cérebro a cérebro. Bem, pergunta. Só médiuns que obviamente sabem que os espíritos existem, têm contato com eles, estão sob o risco de obsessão? E Kardec coloca isso bem claro lá no livro dos médiuns. Seria erro acreditar-se que alguém precisa ser médio para atrair. Quando ele fala médio aqui, médio ostensivo, para atrair a si seres do mundo invisível. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela é apenas um meio de comunicação. Então ninguém, absolutamente ninguém, está livre do processo obsessivo, consciente da sua mediunidade ou não. Como saber se há obsessão? Então isso é muito importante para todos nós, porque lembra que a obsessão simples é difícil de ser identificada se você não estiver vigilante. Tem uma frase que o Manuel Filomeno Miranda usa, ele é forte, e ele vai falando da obsessão, daquela obsessão mais intensa, não a obsessão simples. Ele fala assim, olha, quando você escutar nos recessos da mente uma ideia torturante, que teima por se fixar, então a ideia que se repete, aquela ideia que fica batendo na sua cabeça, fica ali percutindo o tempo todo, interrompendo o curso dos pensamentos. Você está tentando pensar em alguma coisa, você está tentando ler um livro e não consegue, porque toda hora aquela ideia te interrompe. Eu não sei se você já tiver essa experiência, mas quando você tem muita coisa para fazer, você começa a ler o livro, você começa a lembrar das coisas. Eu já começo a levar sempre um caderninho do lado, porque quando vem eu já anoto para tirar isso da minha cabeça, porque são as coisas que eu tenho obrigação de fazer. E eu tiro, aí eu consigo ficar fixo no livro que eu tenho que ler, por exemplo. Nesse caso aqui, essa ideia vem e você não consegue tirar. Ela está ali o tempo todo e você é submetido a isso. Interrompe o curso dos pensamentos que nascem de você. Então veja como uma coisa é complicada. Diz mais ele. Quando você constatar imperiosa, então tem império, tem força de mando, atuante força psíquica, interferindo nos processos mentais, essa interferência então é imperiosa. Você não consegue contrapor mais. Então veja que já não é uma obsessão simples aqui não. É uma obsessão que já tem um nível mais elevado. Quando isso acontecer, quando você constatar isso, quando você verificar a vontade sendo dominada por vontade que parece dominar, então você quer fazer alguma coisa, mas tem outra vontade que quer fazer outra coisa mais forte do que é que você quer, e ela parece que vai te dominar. Quando você perceber isso, quando você verificar isso, quando você experimentar inquietação crescente, então são várias coisas que ele está mostrando para você que são sinais de que você está sob obsessão. Quando você experimentar inquietação crescente na intimidade mental e não tenha motivos aparentes, você começa a ficar irritado, você começa a ficar inquieto, você não começa a parar, você não começa a ficar com coisas que não é comum. Então veja, quando tudo isso acontece, quando você sentir o impacto do desalinho espiritual em franco nesse momento, então você já não está mais equilibrado, você está desalinhado espiritualmente. Quando tudo isso acontecer, olha o que ele diz: acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e útriz de obsessão pertinaz. Então aqui é um caso de obsessão severa. Eu vou repassar só para a gente lembrar, ó, quais são as maneiras de você perceber. Escutar nos recessos da mente uma ideia torturante. Então a ideia torturante que teme se fixar e interrompe o curso dos pensamentos. 2. Imperiosa, atuante, força psíquica interferindo nos processos mentais. Você começa a ter
problemas de concatenação de ideias, a sua mente não começa a ficar muito lúcida. Esse é o segundo. 3, quando verificar que uma vontade está dominando a sua própria vontade. Você tinha uma vontade de fazer uma coisa boa, mas tem uma vontade querendo que você faça uma coisa ruim. Cuidado, isso também é um indicativo claro. Quando experimentar inquietação crescente, você está inquieto, você não sabe por que você está inquieto. Não tem motivo real, você não consegue identificar. Esse é o 4. Quando você sentir impacto do desalinho espiritual, então você plenamente está desbalanceado espiritualmente, você está desorganizado espiritualmente. E esse tipo de coisa que a gente muitas vezes busca um passo para poder alinhar. Quando todos esses 5 fatores acontecerem, se você perceber todos eles juntos, não tenha dúvida, você já está num processo de obsessão pertinaz. Agora o problema é que uma pessoa que já está nesse estágio, ela não consegue fazer mais esse caminho que nós fizemos aqui. Ela já não consegue mais. Então, isso tem que ser feito antes do processo definitivamente se instalar. Bem, falamos de obsessão, vimos como ela se instala, vimos como ela é, e agora nós vamos falar da obsessão instalada, que causa enfermidade mental. E aí, tem um estudo, eu coloquei loucura aqui entre aspas, porque a gente não usa mais essa terminologia na linguagem da medicina atual, mas ela está lá no Livro dos Espíritos, no Pentateuco, e a gente contextualiza para transtorno, que é normalmente o termo que se utiliza. Pode uma espécie de loucura, Kardec ainda coloca essa expressão lá no Livro dos Médiuns, espécie de loucura, porque não é propriamente a loucura como ela era conceituada naquela época. Pode há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Pode uma espécie de loucura. Essa doença, ela na verdade era tida como loucura, mas ela não era, ele usou a expressão aqui, ó, loucura ordinária. Ou seja, aquilo que era fisiológico, que era causado por uma razão fisiológica. Essa daqui não tem relação nenhuma com aquela outra. E Kardec vai falar disso lá na frente. Quando os médicos conhecerem isso, eles terão condição de muito melhor tratar os pacientes do que de outra forma. Entre os que são tidos por loucos, diz Kardec, muitos há que apenas são subjugados, precisariam de um tratamento moral. Olha a expressão, tratamento moral. Então você tem a terapêutica espírita que você tem que utilizar. Enquanto que os tratamentos corporais, com os tratamentos temporais, os tornamos verdadeiramente loucos. Então aqui era muito comum no século XIX, depois no século XX, e foi por muito tempo ainda no século XX, até meados do século XX, com certeza isso era muito forte, década de 60, ainda década de 70, aqueles choques elétricos, banhos frios, era um tratamento, olha gente, muito traumático, que ao invés de melhorar a pessoa, acabava piorando, porque estava tratando um campo que não tinha nada a ver com a causa originária daquela doença. Olha aqui um caso, está lá no livro Grilhões Partidos. A menina tinha 15 anos, a Esther. Ela estava sendo... O pai tinha dado uma festa de aniversário para a comemoração dos 15 anos dela. E durante a festa, esse caso aconteceu. Foi um caso que o Manuel Filomeno Miranda discute muito bom. Vale a pena estudar esse livro, Grilhões Partidos. Esther se perturbou momentaneamente. O corpo delicado pareceu vergar-se sob inesperado choque elétrico. O faces era de tresloucada. Nesse momento aqui, foi uma obsessão que, ao contrário da maioria, ela foi de súbito. E nós vamos ver que era uma vingança do espírito para o pai dela. Como ele não conseguia atingir o pai de forma direta, ele atingiu a filha, que tinha matriz que permitia isso. Não é que a filha foi martirizada como se fosse uma santa que não tivesse débito. Não é isso, não. Ela tinha seus débitos na matriz do seu psiquismo, ela permitiu isso, apesar de não ter vínculo direto com aquele espírito. Mas as razões para a obsessão ela trazia em si mesma. Então, nesse caso aqui, é uma doença em que ela vai ser internada num desses sanatórios e ela vai sofrer muito, mas muito lá, até ser cuidada espiritualmente. Porque enquanto ela não foi cuidada espiritualmente, ela estava literalmente morrendo pouco a pouco. Importa se distinga o estado normal do estado patológico.
Está lá no Livro dos Espíritos, no comentário de Allan Kardec. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Então aqui é muito importante a gente estar atento a isso. Porque quando você vai diagnosticar um processo obsessivo, você consegue saber se aquilo realmente é obsessão mesmo, ou se aquilo é um problema de uma doença que tem que ser tratada por médico da Terra. Por isso que quem recebe as pessoas que vão buscar acolhimento no centro espírita, precisa conhecer disso. Porque se não conhecer disso, pode dar tratativa diferente. Por mais que a gente está ali orientado pelos benfeitores, inspirado por eles, o conhecimento prévio ajuda os benfeitores a nos darem as orientações que cada caso pedirá. Então, muitas vezes você tem que falar assim, olha, você precisa procurar um médico. No seu caso, é um médico da Terra. Você não tem problema espiritual. Mas para você falar isso, você precisa ter convicção, você precisa ter certezas. E as certezas vêm por dois campos. Pelo conhecimento que você adquiriu pelo estudo e pela inspiração que reforça o que você conhece. Então, é muito comum nas casas espíritas a gente ver decisões que não são compatíveis com a decisão correta. Como eu trabalho lá na Comunhão Espírita de Brasília, no grupo Leon Denis, é um grupo que a gente já está quase 2 décadas lá a gente recebe pessoas para tratamento espiritual presencial. Elas passam 1 hora recebendo passes, água fluidificada, orações, enfim, ela fica naquela ambiência sendo tratada. Mas aquela ambiência não é para espíritos, não é para tratamento de desobsessão. E de vez em quando, quem recebeu a pessoa lá em cima deixa aí um que tem o processo obsessivo, que a gente identifica rapidamente e naquele momento a gente pede para ser encaminhado para outro grupo logo na primeira oportunidade. Trata naquele mesmo dia que ele chegou, para não deixar a pessoa sem o tratamento, mas ela não volta mais porque foi identificado. Então quem lá na recepção recebeu essa pessoa não estava bem preparado para poder identificar. E esse não identificando faz com que a gente tenha uma destinação de tratamento espiritual que não é compatível. Então é muito importante saber distinguir o estado normal do patológico. Há, porém, casos, diz ainda Kardec, em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. Então aqui tem casos em que é impressionante como eles conseguem interferir, que a pessoa parece que está no processo de idiotia, né, que é o que na época se utilizava como regra. Então são casos em que a gravidade do processo é tal que oblitera completamente as faculdades mentais. Aí Kardec faz uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, questão 375. Qual na loucura a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Então veja que ele, fora da imposição da carne, ele recebe diretamente as impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria, que é o caso do espírito obsessor, que está fora da carne. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio dos órgãos especiais. Então vamos imaginar uma pessoa, um espírito, que ele é lúcido, mas quando ele habita um corpo que tem, vamos dizer assim, que tem restrições, como por exemplo, o cérebro dele não vai conseguir expressar o que o espírito quer expressar, vai aparecer com a deficiência mental. Mas na verdade ele está dizendo aqui para nós que o espírito está ação, o espírito sabe o que está fazendo, mas ele não consegue trazer isso para a realidade porque o organismo físico não permite a transmissão dos seus pensamentos por causa das suas obstruções, dos seus impedimentos naturais no processo dessa evolução desse espírito. Só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Ou seja, ele sabe o que ele quer falar para você, mas o corpo físico não diz. Então ele parece que lá fazendo murmúrios, você não entende nada do que ele está falando, mas o Espírito sabe o que quer dizer para você. E muitas vezes ele entende o que você está falando para ele. É muito comum a gente conversar com espíritos que passaram por esses processos e depois que eles retornam para o mundo espiritual, ele dizia para a mãe ou para o pai ou para alguém assim próximo dele que ele ouvia tudo, que ele entendia tudo que estava sendo falado, mas ele não conseguia se expressar. Veja como deve ser dolorido
para um espírito nessa condição, porque é uma prisão. Ele não consegue se expressar, mas ele sabe tudo que está acontecendo. Então o espírito mesmo não está obliterado, quem está obliterado é o corpo. Aí na questão seguinte tem uma questão interessante. E o que acontece com ele depois da morte? O espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Então Kardec chamou de alienado aqui por quê? Porque ele não está, obviamente, tomando parte, está alienado realmente da realidade terrestre. Mas está alienado entre aspas, né? Porque de certa forma, dependendo do impedimento que ele tem, ele consegue ouvir, como nós dissemos agora. Mas vamos supor que seja um que está completamente alienado mesmo. Ele não consegue nem ouvir, nem falar, nem expressar. Ele realmente, você tem lá do lado, mas ele não se dá conta, não tem a menor noção do que está se passando no mundo externo. Esse caso, gente, se vocês quiserem estudar, está no livro Ação e Reação, se não me falha, agora é capítulo 16, mas eu tenho certeza não. Está lá o caso de um anãozinho, que era um anãozinho de um espírito que era muito, muito problemático em encarnações passadas, e ele simplesmente vivia naquele corpo, mas ele não vivia a realidade do mundo encarnado que ele estava habitando agora. E é exatamente essa situação que Kardec está perguntando aqui. Se aconteceu isso, o espírito pode se ressentir durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como um homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. O que ele está dizendo? É tanto tempo que o espírito está vinculado àquele corpo que não se presta para suas manifestações, que o aliena da realidade do mundo, que quando ele volta ao mundo espiritual, ressente um pouco daquilo. Ele deu o exemplo aqui do sono, até você voltar à realidade normal. E mesmo que você tenha consciência clara de que você tem tudo normal, leva um tempo, porque aquela matéria impacta sobre ele. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Kardec aprofunda a pergunta, como uma recordação. Um peso oprime o espírito e como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, então usou a expressão loucura, sempre se faz necessário um certo tempo a fim de se pôr ao corrente de tudo. Então precisa de um tempo para ele se readaptar ao mundo espiritual quando ele se livra do corpo físico, vamos dizer assim, precário. Por isso é que quanto mais durar a loucura, então ele usou a expressão loucura e nós vamos colocar aspas aqui, no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Veja, a matéria reage sobre o espírito e o espírito sobre a matéria. Então não tem jeito. Se um espírito passa muito tempo na Terra sob um corpo, habitando um corpo com impedimentos, um corpo que impede ele de ter contato com a realidade do mundo, isso vai causar nele um impacto que vai ser tanto maior, é uma relação matemática, quanto mais tempo ele passou nesse corpo. Então, a continuação da perturbação mental após a morte é proporcional à duração do corpo físico. Então, isso é matemático. Tratamento espiritual, pessoal. Como é que é o tratamento espiritual? Primeiro, Kardec faz uma advertência, que nós todos espíritas precisamos ter, notadamente para com aqueles que nos procuram na casa espírita. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Então, se você está se propondo a trabalhar com isso, minha amiga e meu amigo, trate de ter essas três virtudes aqui muito características em você. Tenha paciência, tenha perseverança e, olha, devote-se, entregue-se ao tratamento dessa criatura. Se você é uma mãe de um filho ou um parente de uma pessoa assim, mais ainda, tendo a compreensão espírita, você tem que ter essas três virtudes. Porque nós vamos ver casos que esta encarnação não será suficiente para haver a desobsessão completa. O espírito vai desencarnar e vai continuar tendo o processo obsessivo após a desencarnação, de tão forte que é a ligação entre eles. Mas há casos, e não são muitos, que essas obsessões graves podem ser interrompidas de maneira conciliada e não de maneira imposta, porque quem tenta impor essa interrupção apenas agrava o problema. Exige, diz Kardec, também, além daquelas três virtudes, paciência, perseverança e devoção, tato e habilidade. Você não pode tratar de qualquer jeito com o espírito. Você tem que ter muito tato.
muita habilidade. Então tem que ter um preparo, com todo respeito a quem quer ser aquele que vai dialogar, por exemplo, numa reunião de desobsessão. Precisa ter preparo. Se não tiver preparo, pode complicar mais ainda a situação. Para que isso? Para encaminhar para o bem os espíritos muitas vezes perversos, espíritos muitas vezes endurecidos, espíritos muitas vezes astuciosos, porque há os rebeldes ao extremo. Então, nas obsessões muito graves, esses espíritos são muito difíceis de você conversar com eles, muito difícil de você demovê-los do processo a que eles se entregaram de acabar com aquela pessoa, de acabar com aquela obra. Então precisa ter muito, mas muito tato e habilidade, porque se você confrontar com eles, você vai ter problema. E, inclusive, eles podem até te perseguir também, porque eles são muito inescrupulosos. E se a vítima não tem mais forças, como que a gente faz para libertá-la? É uma pessoa que já está completamente subjugada. Como é que a gente faz? Eu coloquei vítima aqui entre aspas, porque não existe vítima nesse processo, né? Os papéis hoje estão invertidos. O que fez o mal está sendo constrangido a sofrer o mal por alguém que não conseguiu perdoar ou não compreendeu ainda que precisa perdoar. Como é que a gente faz para libertar essa pessoa? Se é que dá para libertar? Nesse caso, não tem como. O auxílio de terceiro se faz indispensável. Então você vai ter que ter uma reunião de desobsessão. A pessoa que está sofrendo o processo obsessivo não tem que estar na sala, não pode estar na sala. Ela vai estar, por exemplo, numa palestra, assistindo uma palestra. A reunião de desobsessão vai tratar com o espírito obsessor e não com a pessoa. A pessoa não tem nada, nem precisaria estar no centro para ser mais preciso. Mas é essa pessoa, o espírito que está fazendo o processo de obsessão com ela, sim, esse vai ter que ser trabalhado por terceiros, quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão. Então, quando é possessão e subjugação, é muito comum você precisar de auxílio de terceiros. Na fascinação é a mais difícil de você livrar a pessoa. Nós vamos ver por quê. Porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Então aqui ele não consegue mais por suas próprias forças. É como aquele homem caído que precisa do bom samaritano para ajudá-lo a levantar. Como é que se dá o auxílio nos casos de subjugação e possessão que Kardec aqui se referiu? Como é que a gente faz para auxiliar a pessoa que está sob esses dois aí, ou um ou outro? Nos casos de obsessão grave, de novo usou a expressão obsessão grave que caracteriza esses dois. O obsidiado se acha como se envolvido e impregnado de um fluido pernicioso. Lembra que você tem de pensamento a pensamento, mas impregna o fluido, né? Fica embaraçado, forma aquela teia. E costuma a gente ver, não sei se vocês prestaram atenção, na primeira imagem que eu coloquei para servir de título para a palestra, quem fez a pictografia tentou mostrar isso, aquele aspecto bem ruim de um fluido que está envolvendo a pessoa que está sendo obsidiada. Então, impregnar de um fluido pernicioso, esse fluido faz mal, é como se você tivesse um mau cheiro o tempo todo ao seu lado. Imagina um mau cheiro o tempo todo em você, é como se você tivesse alguma coisa ruim o tempo todo te machucando. E esse fluido aqui, ele neutraliza a atração, a ação dos fluidos que são bons, salutares, e os repele. Então, gente, vai lá dar passe para essa pessoa, não adianta, porque simplesmente você dá passe e esse passe é repelido, porque ele está tão impregnado por esses fluidos perniciosos que o passe simplesmente não atinge. Então você fala assim, então não devo dar passe? Não, deve, mas não só o passe sozinho não vai resolver o problema. O que você tem que fazer então? Pergunta. Kardec responde, é desse fluido que você tem que desembaraçar a pessoa. Mas como é que eu desembaraço essa pessoa, Kardec? Como que eu desembaraço a pessoa do fluido pernicioso que está impregnando ela? Kardec diz, olha meu filho, cumpre que se elimine o fluido mal com auxílio de um fluido melhor que produz, de certo modo, efeito de um reativo. Mas se ele repele, como é que eu vou colocar esse fluido bom? Então vamos continuar com Kardec. Às vezes o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Presta atenção nessa expressão de Kardec, poucas pessoas dão conta dessa expressão. Força fluídica suficiente do obsidiado. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Você, quando pensa, você quando tem emoções, sentimentos, você gera no seu entorno fluido, que vai caracterizar a sua aura. Essa aura é um campo mento eletromagnético, que são os fluidos que te revestem.
Se você tem vontade de se livrar do processo obsessivo, você consegue gerar força de dentro para fora e você começa como se fosse lavando aquela sujeira que foi impregnada em você por seu próprio esforço. Mas nós já vimos que uma pessoa que está no processo de obsessão, que é chamada de subjugação ou possessão severa, não consegue fazer isso mais. Ele não tem mais força para gerar esse próprio, vamos chamar assim, asséptico, né, que ele vai gerar em si. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande utilidade. Olha só, ele está dizendo passe. Bom magnetizador é um passe. Mas olha o que ele usou aqui, a expressão bom magnetizador. O que Kardec quer dizer com bom magnetizador? É alguém que está naquela condição que nós vimos lá atrás, devotado. É alguém que está se entregando à ajuda sem esperar nada de ninguém. Ele está fazendo um trabalho no bem. Esse é um bom magnetizador. E esse vai ser acudido pelos espíritos e vai ser um bom aplicador de paz. Nesse caso, ele consegue ajudar a limpar aqueles fluidos perniciosos, mas se não continuar tratando, aqueles fluidos perniciosos voltam. Como substituir o fluido mal por um fluido melhor, então? A gente pergunta para Kardec, ele responde: necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ou seja, o espírito obsessor, ao qual importa se possa falar, olha a palavra, tem diálogo com a autoridade. E eu grifei aqui a autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Eu me lembro, gente, vou contar aqui para vocês um caso, em que eu estava numa reunião mediúnica, e o dirigente daquela casa espírita, ele não tinha assim, muito cuidado com relação a quem ele colocava na reunião mediúnica. Então, chegava a gente lá, ele ia e colocava a pessoa. E a pessoa não tinha preparo para estar na reunião mediúnica. E eu ficava até assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu tentava ajudar, mas ele não aceitava a mudança naquela época. Depois ele começou a melhorar. Mas aconteceu uma vez que um sujeito desse, que não conhecia nada, resolveu dialogar, ou ele mandou dialogar com o espírito, que era o obsessor de alguma criatura que estava por ali. E ele começou a falar, como ele tinha visto alguns falar, mas Jesus vai te ajudar. E o Espírito virou para ele: quem é você para falar de Jesus? Quem é você para me falar sobre o que eu tenho que fazer? Você não sabe? Você acha que eu não sei o que você fez hoje quando você falou com a sua esposa de manhã na sua casa? Você não pensa que eu não sei como você agrediu? Quem é você para me falar aqui de Jesus, você que agride a sua própria esposa? O rapaz começou a ficar vermelho, azul, cor-de-rosa, de todas as cores. E o Espírito disse para ele assim, ó, e olha, vou te dizer uma coisa mais, se você continuar vindo aqui falar isso para mim, eu vou arrasar a sua vida, eu vou acabar com você. O rapaz nunca mais voltou na casa espírita, nunca mais. Morreu de medo, porque não tinha nenhum preparo para estar lá, não tinha autoridade nenhuma para falar com o Espírito. Então, por favor, gente, muito cuidado com isso. Preparem quem serão os dialogadores. Há cursos de formação. Na Federação Espírita Brasileira nós temos o MEP, Mediunidade, Estudo e Prática. A gente faz um curso de 2 anos e faz gradativamente esse preparo. E esse preparo dá condição para a gente distinguir quem são as pessoas que têm condição de ir para um diálogo desse. E a condição número 1 não é você ser santo. A condição número 1 é você estar se esforçando pela sua santificação. Então aqui, tomar cuidado. Então eu nunca vou ser dialogador, porque eu sou imperfeito. Mas imperfeito todos nós somos, então não teria nenhum dialogador. Não é esse o ponto. É o esforço que você está fazendo para a sua melhora. Se você está buscando se melhorar, você pode ter certeza. Você tem autoridade moral para falar. Sabe por quê? Porque ele fala para você, eu vi o que você fez, e você tem razão. Eu ainda estou com pouca força ainda para conseguir vencer. Mas eu estou me esforçando, meu amigo. Estou me esforçando muito, e você deve ter percebido também que logo depois eu pedi desculpa à pessoa pelo erro que eu cometi. Aí o Espírito cala na hora, porque ele está vendo que você sabe o que está fazendo e você não teme a exposição das suas fraquezas, porque você é aquele que está lutando para vencê-las. E ele passa a ter respeito por você nessa hora. Isso chama autoridade moral. Isso chama superioridade moral. Não que você seja superior a ele, mas naquele momento da sua vida você está se esforçando para ser. Então, pessoal, não adianta dar o passe e não ter o diálogo. Porque enquanto você não tem o diálogo, você não afasta o espírito. Você não afastando o espírito, ele vai continuar gerando aquele fluido pernicioso. Você dá outro passe, limpa. Vai lá e suja de novo. É aquela sujeira. Sabe secar gelo, como o pessoal fala? Vai lá, não adianta. Então o passe sozinho não resolve o problema. Nós precisamos ter, além do passe, da água fluidificada, nós temos que ter o diálogo com o espírito que está constrangendo esse irmão que busca a casa espírita.
Quanto maior for a superioridade moral, tanto maior será igualmente a autoridade. Lembra Jesus? Sai dele, espírito. O espírito saía correndo, morrendo de medo. Por quê? A autoridade de Jesus era total, gente. Quem é você? Nós somos muitos, somos a legião. E aí toda a legião, sob o comando de Jesus, sai. Meu Deus, quem que é a autoridade moral? É o condutor do planeta. Então, é lógico que nós não temos a autoridade moral de Jesus, mas nós temos que ter o esforço para seguir os passos de Jesus. Para garantir-se a libertação, olha só, garantir. Então, existe garantia no tratamento espiritual. Cumpre induzir, levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. Então você tem que fazer aquele diálogo cuidadoso. Muitas vezes os espíritos nos ajudam fazendo a regressão de memória através de telas que eles plasmam na frente do espírito. E faz perceber que o espírito que está agora na condição de vingador, que ele também já fez mal, e ele começa a ver a situação anterior, ele começa a pesar. Às vezes você tem uma mãezinha dele, uma pessoa muito querida dele, que não consegue se aproximar dele, e naquele momento em que você consegue sensibilizar no diálogo, essa mãe começa a aparecer para ele começa a ver, e vem aquele choro convulsivo da parte dele. Naquele momento você conseguiu libertar o espírito e garante. Por quê? Porque esse espírito vai com a mãe, vai ser até receber tratamento, porque ele se dispôs, pelos movimentos emocionais que foram levados a isso, ele se dispôs a deixar esse irmão que estava sob o jugo dele. Então é muito importante como faz essa indução. Não é dizer assim, ó, você tem que largar ele, viu? Porque se não largar ele, você vai ver o que vai acontecer. Não, não resolve nada disso. Ele tem que ser induzido pelas suas próprias intimidades. Está nele a solução do problema. Fazer que nele despontem o arrependimento, diz Kardec, e o desejo do bem. É o trabalho do dialogador eficaz, efetivo, eficiente. É o dialogador que consegue levar essa pessoa a perceber que ela está em erro. E ela se dá conta que está em erro e se arrepende para melhorar-se. E ela vai começar a mudar a vida dela. E como é que ele faz isso? Kardec usa a expressão assim, ó, por meio de instruções albimente ministradas, que é esse contato que vem do mundo espiritual junto com você, em evocações particulares. Então não dá para fazer isso em qualquer lugar, tem que ser numa casa espírita, objetivando a sua educação moral. Então, minha amiga e meu amigo, não adianta você querer livrar uma pessoa de um processo obsessivo se você não primeiro trabalhar o causador disso, que é o espírito que faz a obsessão. Onde se dão as evocações particulares? Nós sabemos, são nas casas espíritas. Aqui, ó, Legião dos Servos de Maria, é a bandeira que eles colocaram numa casa espírita. Isso aqui é do livro Memórias de um Suicida. Lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que era para poder receber espíritos suicidas. Não eram espíritos obsessores, mas eram tão difíceis de serem tratados que não era qualquer médico que se dispunha a recebê-los. E eram muito poucos médicos que foram consultados durante o sono que consentiram em receber. O obsessor também, muitas vezes, a gente faz isso no mundo espiritual. E isso tem que ser feito numa casa espírita. E aí, por exemplo, é o caso lá do livro. As telas que a gente plasma, que a gente fala, essa tela que está aqui plasmada, é para mostrar uma imagem que o espírito precisa ver, né? Então esse é um tipo de caso que a gente vê muito em desobsessão. E muitas vezes o tratamento espiritual de desobsessão continua no mundo espiritual com o médium trabalhando. Você quer nesse que está ajoelhado aqui, ele está com o cordão fluídico ligando o corpo físico, portanto ele é um espírito encarnado e está aqui trabalhando com um espírito que ele dialogou provavelmente durante a reunião mediúnica. Então nós temos que ter muito cuidado, isso não pode ser feito em qualquer lugar. Bom, gente, por fim, reflexões para a gente fechar. Como que a gente faz para evitar a instalação da obsessão? Como é que a gente faz isso? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 469. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. 3 coisas aqui, pessoal. Maus pensamentos. Então você tem um pensamento, você sabe que não é bom. Não importa se veio de você ou se não veio de você, você tem que combater esse pensamento. Se você habitualmente não pensa assim, com certeza não veio de você. Se você habitualmente pensa assim, ou você está com um processo obsessivo de longa data, ou é você que está gerando o pensamento. Segundo, sopram a discórdia, ou seja, você está num grupo, acontece muito em casa espírita, aí começa aquela ciumeira, porque o outro fez isso, porque o outro quer aquilo, porque o outro assumiu um papel. Isso acontece mais do que a gente imagina. Por quê? Porque atendem a essas
vamos dizer assim, provocações desses espíritos. Eles adoram fazer isso, eu tenho visto isso acontecer. E que vos insuflam as mais paixões. Não, você é bom, você é isso, você é aquilo, coloca você num pedestal que você começa a se sentir melhor do que o outro, porque você está sendo, como diz o outro, insuflado, enchido para isso. Então, muito cuidado. 3 aspectos que você precisa guardar. Veja a palavra que ele usou, guardai-vos. Desconfiai. Olha a palavra que ele usa agora. Desconfiai. Especialmente do que vos exalta o orgulho. Nossa, Max, você é o cara, hein? Eu falo, é o cara que não vale nada. Já começa a colocar bem claro, porque eu sei que eu sou o cara, qual o cara que eu sou, eu sei o meu tamanho. Por isso, conheça-te a ti mesmo, é muito importante, para a gente não se deixar levar, porque o orgulho, essa vaidade que a gente carrega dentro da gente, ela pode crescer por a gente achar que é um pouquinho melhor do que é. Pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É exatamente o lado mais fraco. Quantos médios fracassam porque caem nessa teia? Essa razão, disseram os Espíritos, porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Veja, Jesus já fazia o processo desobsessivo na prece dominical. Nós temos um tratamento espiritual na prece dominical. E agora, a enfermidade mental e a ciência. Temos que tomar cuidado, nós não estamos sozinhos nesse tratamento. Não podemos achar que só o espiritismo vai resolver o problema. Nós temos que coadjuvar as duas coisas, o tratamento espiritual com o tratamento médico. Se ele está tomando antidepressivos, deixa continuar tomando. Se ele está tomando estimuladores para as neurotransmissões, os médicos foram aqueles que determinaram, deixa ele tomar, porque isso vai ajudar a melhorar a qualidade de vida dele. E pouco a pouco, se o tratamento espiritual seguir o curso que deve seguir, você vai ter as duas coisas favorecendo o tratamento integral dessa pessoa. Então aqui, lá em Grilhões Partidos, esse livro que nós falamos, diz o nosso querido espírito Manuel Filomeno de Miranda: a loucura, apesar das avançadas conquistas psiquiátricas e psicanalíticas, continua desafiador enigma para as mais cultivadas inteligências. Então é um campo ainda que não foi dominado nas ciências humanas. Os métodos exitosos nos pacientes redundam perniciosos nos outros. Então o que funciona num não funciona no outro. Ou absolutamente inócuo. Não atende, além de não... O outro causa, chega até a causar mal. No outro não faz nada. Torna-se inexpressivo. Então, os métodos científicos não são padronizados para todos os tipos. E você pode aplicar num paciente e dar um resultado, e no outro dar um resultado ao contrário, ficar pior. E no outro não acontecer nada. Por quê? Porque o tratamento não está agindo na profundidade do problema. Isto porque, olha aí, ele vai dizer isso. A terapia aplicada não é conduzida em verdade às fontes geratrizes, aquelas que geram a loucura. Ele usa a expressão loucura. O espírito reencarnado e aqueles espíritos infelizes que o martirizam no caso das obsessões. Então, quem é a fonte geratriz? O próprio espírito encarnado e os espíritos, no caso de mais de um espírito obsessor, que o martiriza. Impossível é pretender a cura dos loucos, lembre sempre entre aspas, à força de processos exclusivamente objetivos. O que é processo objetivo? Tratamento com medicamento, tratamento com o que é concreto e não com o que é do psiquismo. É indispensável, é palavra de Manuel Filomeno de Miranda, não, agora desculpa, agora é a palavra de André Luiz. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas. Então é preciso se ligar ao trabalho no bem, ao trabalho com Jesus. É preciso a gente ter coragem de encarar as nossas problemáticas internas para a gente vencer essas problemáticas. Volta Manuel Filomeno dizendo: idiotia, oligofrenia, mongolismo, epilepsia, psicose várias, esquizofrenia, demência. Todos esses aqui
são terapêuticas de que se utiliza a justiça divina para alcançar os espíritos doentes que tentam fugir à verdade, mancomunados com o crime e a ilusão. É pesado você falar isso para uma pessoa que não tem conhecimento espírita, mas é uma realidade nua e crua. Quando os médicos conhecerem, agora é Kardec que está dizendo no livro dos médiuns, quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção, ou seja, aquela distinção da doença propriamente dita daquela que é psíquica. Fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas que se utilizavam no século XIX. E aí nós lembramos daquela passagem em que Jesus, quando chegou perto daquele cemitério, que tinha um sujeito que morava no cemitério, e que ele era chamado de legião, né? Os espíritos eram muitos e que vão, entre aspas, entrar nos porcos. Ele consegue livrar esse espírito que nenhuma cadeia conseguia segurar, ele rompia tudo, era de uma força descomunal. E é impressionante conseguir viver naquela condição rude, alimentação precária, condições completamente, vamos dizer assim, que levariam alguém a morrer muito rápido, mas sob um processo obsessivo, o sujeito permanece vivo, você não consegue entender por quê. Quando Jesus curou, Jesus chegou para ele e diz, ele perguntou se podia seguir Jesus, né? E Jesus disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ou seja, gente, todas as vezes que um processo de desobsessivos desse acontece, houve uma autoridade moral maior do que a do que está dialogando, maior do próprio espírito que está se livrando, maior até às vezes do que os espíritos que estão ajudando no mundo espiritual. E essa autoridade é Jesus, quando ele permite que isso se faça. Então, lembrar, a desobsessão não dá para ser feita sem estar vinculada ao trabalho com Jesus. Desobsessão sem Jesus você vai dar com os burros na água com todo respeito se alguém faz isso. Não tem como. Se você fizer isso sem Jesus, pode ter certeza, vai acontecer o que Jesus diz em determinado momento. Sai um e volta 7 se encontrar a casa limpa. E aí a situação do sujeito será pior do que era quando ele foi libertado. Então, muito cuidado. Se você vai lidar com isso na sua vida de pessoa que trabalha com espiritismo, prepare-se para trabalhar sempre buscando a sua própria melhoria.